Então, agora a gente vai fazer a interpretação, né, na Vera aí, dos dados, certo? Então, por isso que eu fiz o questionário com vocês semana passada. E aí aqui, depois que a gente manda rodar esses questionários, a gente abre a nossa pesquisa, certo? Que é essa pesquisa rápida que eu fiz com vocês de marketing, né? Se a internet deixar. E aqui são as perguntas que eu fiz para vocês. Então, eu abordei perguntas em forma de escala, perguntas também em forma de escala, né, forma numérica, pergunta aberta, pergunta de múltipla escolha, tá, relacionados aqui. Nesse ponto, quando a gente olha aqui, tem as respostas. E aí eu tenho 58 respostas, ou seja, eu tenho 58 questionários. Aqui tem a distribuição de pontos, que eu não faço a menor ideia do que eles fizeram isso aqui, porque eu não perguntei. Mas, enfim, aqui a gente já tem um gráfico relacionado à primeira pergunta. As aulas interativas são importantes para o contínuo desenvolvimento dos alunos? E aí, através desse gráfico, a gente já consegue observar que a maioria, 62% mais 22%, ou seja, a grande maioria concorda realmente com essa afirmativa, tá? Que é importante as aulas interativas para vocês continuarem se desenvolvendo. E mais de 50% votaram, né, na opção de 5, a opção máxima de importância aí. Aqui eu posso copiar, ou seja, nesse pontinho aqui tem, deixa eu aumentar aqui, botar o zoom. Aqui a gente tem a opção de copiar, e daqui a gente pode copiar, só que o que acontece? Ele não deixa copiar, vamos supor, para o PowerPoint, certo? Do seu computador. Você pode abrir, você vai lá no Google Drive, vai em novo, e abrir apresentações de Google. E através daqui, uma apresentação online, você pode fazer a sua própria apresentação, tá? E aí, a gente pode botar, por exemplo, novo slide. Seria... Cadê? Novo slide. Vou botar aqui. Aí, aqui eu posso colar, né, o gráfico que eu fiz, tá? Lá, que já está disponível. E aqui ele já mostra esse gráfico. Eu não consigo fazer a exportação direto daqui, copia e cola, lá no PowerPoint. Eu posso printar a tela e desse print você pode levar aquela informação para lá. Ou você pega da própria tabela as informações e cria uma nova tabela, tá? Nada impede que você possa fazer isso. Daqui, a pergunta foi, quantas vezes você falta às aulas online por semana? Então, a gente vê que a gente tem aqui, né, a maioria falta de 5 a 3 vezes na semana. Então, a gente tem uma ausência aí bastante forte dos alunos dentro, né, da sala de aula, tá? Volta de 3 a 2 a... Não, mentira. A gente vê aqui as pessoas, elas faltam de 1 a 3 vezes, a maioria. Então, 3 já é mais da metade da semana, né? Então, realmente, essa falta aí, ela tá bem acentuada. Que pode ser parecido com a presencial, mas eu não posso afirmar se é ou não, porque eu não fiz o questionário lá na presencial. Mas pode ser que vocês realmente faltem aí para ser uma normalidade de comportamento. Eu não sei, porque eu estou só analisando nesse ponto. Aí a gente vem para as perguntas abertas. As perguntas abertas têm aqui suas opções, tá? E tem aquela pessoinha que botou aqui só um traço. Provavelmente essa pessoa que botou só um traço é porque ela não falta a aula, tá? Mas esse traço aqui, para mim, é uma ausência de resposta, certo? E aí, esse traço aqui eu também tenho que codificar. Eu tenho que dizer de alguma forma, tá? E aí, vocês veem que tem várias respostas aí. Qual gênero? A maioria é feminino e estado civil, a maioria é solteiro, tá? Em relação a isso. De forma geral, eu tenho essa interpretação de a maioria, a minoria, certo? Em relação a isso. Só que, para eu interpretar os dados de forma mais correta, o ideal é a gente vir aqui, ver as respostas na planilha. Então, você abre uma planilha, que ele já monta, né, com as respostas das pessoas. E é através dessa planilha que eu posso fazer média, mediana, moda, tá?
E aí, nesse ponto aqui... Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não, acho que é porque eu coloquei na lixeira. Vamos lá. Vou diminuir aqui o tamanho. Ui, não tanto. E aí, nesse ponto, o que é que a gente observa aqui? Essas duas colunas aqui não têm relevância para a gente. Tempo, vocês responderam tudo na semana passada. Esse ponto aqui é onde você verifica as pessoas que respondem fora do prazo, fora da hora ou do dia que vocês estipularam, tá? Aqui você verifica isso, a questão do dia e da hora. Mas para a gente isso não teve relevância. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso, né, nessa planilha, primeira coisa é filtrar, colocar um filtro para fazer a análise, tá? De forma geral. Então, eu posso fazer aqui, eu quero ver os casados, as respostas dos casados. Eu sei que são menos, né? Tem menos pessoas. E aí eu vejo, logo do filtro aqui eu vejo 3 meninas, 2 meninos, tanta coisa. Eles acreditam na importância da interação das aulas para continuar o desenvolvimento. Faltam de 1 a 2, 3 vezes. Então eles estão de acordo também com a média que a gente observou nos gráficos, tá? Isso é tudo interpretação, mas isso você não está colocando em formato de gráfico, não. Beleza? Você vai fazendo esse filtro, tá? Aí o que acontece? A gente tem que analisar a problemática. Qual era a minha problemática? Era entender, certo? Qual é a razão ou o que, na realidade, dessas aulas interativas elas estão afetando na vida de vocês, na continuidade dos estudos, certo? E aí eu levantei 2 hipóteses. Vou até escrever aqui. Vou colocar para cima, a linha em cima, para poder escrever para vocês verem. Eu coloquei a hipótese 1. Eu defini que a dificuldade de acesso à internet de qualidade. Então, eu acredito que a falta de interação dos alunos na internet, a primeira hipótese para mim é a dificuldade de acesso à internet de qualidade, tá? Minha segunda hipótese foi dificuldade de adaptação. Certo? Adaptação o quê? A tecnologia, né? Essa aula online, já que vocês estavam acostumados a aulas presenciais, certo? Então, eu imaginei que essas seriam as 2 hipóteses aí em relação aos meus dados. E aí, o que eu fiz? Se eu tenho essas hipóteses e eu quero entender sobre a problemática, eu fui na internet para avaliar. A primeira coisa que eu fiz foi acesso de internet no Brasil. Tá? Então, queria identificar se no Brasil existe uma dificuldade de acesso à internet. E aí, tem essas fontes de informação que são jornais, tá? Mas eu queria saber do IBGE, certo? Que eu sei que é a fonte confiável. E aqui tem um site, uma revista, citando as informações do IBGE. Então, segundo o IBGE, certo? 35% da população brasileira vive sem esgoto, mas quase 80% tem acesso à internet. Então, eu pensei, a internet ela não é um dos problemas, será que ela não é um dos problemas realmente, já que 80% da população tem acesso à internet? E aí fui lendo as informações, certo? Até chegar a um site ou uma fonte de informação que eu não lembro qual foi, também citando o IBGE, que dizia que, apesar dos brasileiros terem acesso à internet, tá, a maioria não tem acesso à banda larga, tem acesso a pacote de dados. E aí você tendo acesso a pacote de dados, você não tem internet livre para você acessar as diferentes aulas, né, por várias horas, por vários momentos. Então, mesmo você tendo acesso, essa internet ela não é de qualidade. Essa internet fixa, né, de banda larga, ela não está presente em todo o país, certo?
Tá aqui, diminui a chance aqui, por exemplo, foi para 65%. Ou seja, tem 40% aí, mais ou menos, de brasileiros, ou seja, 4 a cada 10 pessoas que não têm acesso à internet móvel, né, ou fixa dentro de casa, por exemplo, certo? Então, só tem acesso quando vai para a empresa, ou só tem acesso quando está num espaço coletivo, no espaço público, que dá acesso à internet a ela. Aí comecei a pesquisar mais, aí vi dentro das fontes de informação que dentro do Brasil, apesar desses dados dizerem que a pessoa tem acesso à internet, as pessoas, elas não, algumas, né, parcelas ou fatias da população não têm acesso a um celular ou não têm acesso a um computador. Tá? Então, isso é significativo na falta de interação. Vi também informações em relação à internet que apesar dos brasileiros, né, sua maioria dos brasileiros terem a internet, realmente terem internet para fazer uso, mas eles não utilizam a internet como estudo e como trabalho. Eles utilizam simplesmente a internet para trocar informação, ou seja, para pegar uma informação do WhatsApp e passar para outra pessoa, ou utilizar um Instagram, ou utilizar um Facebook, uma rede social, tá? Então, o brasileiro ele não tem o hábito de utilizar a internet como estudo, como uma ferramenta realmente para potencializar as suas habilidades, as suas capacitações. Então, faz sentido. Você tem internet, mas você só quer, de forma geral, fazer uso da internet através, né, das redes sociais. Você não quer fazer através de outras plataformas ou utilizar o Google para o seu desenvolvimento, né, educacional. Tá? Então, essas foram informações que eu saí retirando. E aí, depois que eu li essas informações, eu vim para os questionários e aí fui avaliando pergunta ou resposta a resposta para ver se minhas hipóteses elas estavam sendo validadas ou não, tá? Aí a primeira coisa que eu perguntei foi se as aulas interativas elas são importantes para o contínuo desenvolvimento dos alunos. E a grande maioria concorda que realmente as aulas interativas elas são importantes. Mas você vê, a maioria concorda, mas falta ao mesmo tempo, tá? Então ele vê a importância, mas os hábitos dele é um pouco diferente em relação à presença, tá? Em relação às aulas interativas. E aí depois vem a justificativa, qual é o principal motivo dessas faltas, tá? Gênero e estado civil, eu coloquei perguntas a mais, tá? Para ver se existia alguma correlação entre o gênero e o grau de falta, por exemplo, o nível de falta, de quantas vezes falta, e o quanto tem a interação, considera, né, de fato importante essa interação através de forma online, tá? Depois que eu li, eu vim atrás das respostas, tá? Vim fazer essas análises aí. Depois, a gente parte para a análise dos dados, tá? Fazer realmente a estatística e fazer a tabulação, tá? Como eu falei para vocês podem pegar os dados dos gráficos que já estão disponíveis aqui, sem problema nenhum, certo? Pode pegar, não tem problema, mas vocês podem investir em novos. E aí, antes de entrar para os gráficos, a gente pode fazer aqui as estatísticas. Então, depois que eu subir essas linhas, então, por exemplo, eu quero saber qual é a média, né, de satisfação ou de entendimento da importância das aulas interativas. E aí, você, no Excel, né, que isso aqui é um exemplo de Excel, tem que utilizar fórmulas. E aí, média é a fórmula escrita média, certo? E aí, eu tenho que selecionar. Abre-se um parênteses e vai selecionar o conjunto de dados. Então, esse conjunto de dados vai até lá embaixo. Certo? Aqui eu tenho uma média, então a média de importância da sala ficou entre 4,3, tá? 4,4, por exemplo. Mas qual é a moda? Moda é mod. E aí você pode vir aqui, também nesse mesmo conjunto de dados, e identificar qual é a moda. Aqui eu estou fazendo todos para a mesma pergunta, mas vocês podem escolher só um dado, tá? Para uma única pergunta. Oxe, validou. Moda. Tá? Isso é modo. Moda 5. Então, a maioria das pessoas votaram 5. É o que a gente estava vendo, né?
Deixa eu inserir mais uma linha aqui. Agora eu vou fazer mediana. A mediana é medium. Vamos ver se a mediana ela é diferente da média. Que eu acredito que deu. Então, a mediana ficou em torno de 5, certo? Então, a gente vê aí essas informações. A gente pode fazer a mesma coisa para esse aqui, que é numérico. Então, como eu já tenho a fórmula aqui, e essa fórmula está relacionada a essa coluna C, eu posso pegar e copiar, jogar, esticar essa fórmula para cá. E aí, ele vai sair a média dessa coluna, a moda dessa coluna, e a média dessa coluna aqui, tá? Então, vê, a gente observa que existe uma média aí de 2 faltas por semana dos alunos, tá? E isso não é comportamento individual, isso é comportamento coletivo. Então, de forma geral, na média, os alunos faltam até 2 vezes, certo? Durante a semana. E aí, se a gente olha e analisa que a semana só tem 5 dias, então 2 é um número grande, tá? Em relação a 5 aí, certo? E as pessoas que mais faltam, elas faltam 3 vezes na semana, porque a moda ela vai indicar para mim o número que mais aparece. E o número que mais aparece são 3 vezes na semana, tá? Aí a gente chega para os dados das informações que são abertas, tá? O que acontece com essas informações abertas aqui? Deixa eu colocar assim. A gente precisa gerar palavras-chave, termos-chave relacionados a ela, tá? Então, eu vou inserir aqui uma coluna na direita para eu colocar aqui as palavras-chave. Certo? E aí, dentro aqui essa frase, o que a gente pode falar aqui? Estamos cansados em estar em casa. Então, pode ser cansaço. Não, o que vocês acham que seria melhor, cansaço ou isolamento? Porque essa pessoa está cansada de estar em casa. O que é que vocês acham? Isolamento é melhor. Isolamento, né? Botar isolamento. Isolamento. Uma vez, caso aconteça de ter que faltar, normalmente é por força maior. Aí essa pessoa aí, ela não me disse nada, né? Ela é uma pessoa que não falta, porque ela voltou aqui 0 vezes, mas se precisar faltar, é por uma força maior, tá? Então, eu vou dizer que não falta, vou colocar o termo de não falta. Certo? Problemas com aula em EAD. Essa pessoa, ela justificou o motivo das faltas? Quando ela fala problemas com aula EAD? Às vezes é a internet, né, professor, que cai, né? Aí fica difícil, né? Pronto, Fica mas assim de... então, ela não me disse. Aqui essa pessoa disse internet, mas essa aqui disse quais são os problemas. Eu perguntei quais os motivos. Quando a gente fala problemas, eu não estou dizendo os Eu acho motivos. que no caso pode ser a metodologia de aplicação da aula, né? Pronto, eu vou levar a metodologia. Tá? Mas a gente está forçando um pouco, porque a gente está interpretando, né, em relação a problemas. Quando ela fala problemas, ela está dizendo qual é o seu principal motivo. Ah, porque eu tenho motivo para faltar. Entendeu? Ela só trocou a palavra motivo por problemas. Ela não me deu a resposta. Mas aí vocês interpretaram como metodologia. Não tem problema. Aqui, internet. Vou colocar internet. Nunca faltei aulas online. Então, não falta. Repetir o termo. Trabalho. Né? Porque aqui ele já deixou o mesmo termo. O outro, a mesma coisa. Trabalho. Não tem comparação com a aula presencial. Então, aqui eu posso dizer que também é metodologia. Ou seria outra palavra? Eu acho que poderia ser repetido. Eu vou botar como metodologia, porque aí você tem problema em AD, porque são aulas à distância, você também tem problemas, você está também dizendo que não se compara, né, a aula presencial. Então, metodologia. Internet de novo. Indisposição para aulas online seria devido ao isolamento, à metodologia,
a internet. O que é que vocês acham? Ou criaria um novo termo? Ou botaria indisposição também? Ou desmotivação? Indisposição é mais bonito, professora. Desmotivação, não? Seria melhor? Desmotivação seria melhor, professora. Só chega Desmo... cansado às vezes, aí perde o pico, entendeu? É. Vou botar desmotivação. Ah, então a gente posso trocar desmotivação aqui para botar estamos cansados e estar em casa. Pode ser não, porque aí é das aulas, né? Ele tá falando especificamente da aula e lá em cima ele tá falando da casa dele, né? Isolamento. Largando tarde do trabalho. Então vou colocar trabalho. Minha net. Então internet. O horário da aula é o horário que minha internet fica lenta. É complicado porque minha família me chama toda hora e com as aulas não gravadas perco o conteúdo. Aqui a gente está falando de internet. Tem mais algum termo aqui em termos de família? Essa questão familiar a gente pode colocar aqui como um ponto de palavra-chave nessa frase? Ou fica só como internet? Tem pessoa. Eu acho que é só a internet, porque essa questão da família é uma coisa específica da pessoa. Mas a gente tá perguntando dela, então pode ser específica. Não tô falando da coletividade, não. Eu quero saber da ideia da frase. Será que a ideia da frase aqui, ele tá falando da internet? Depois ele fala da família. E depois ele fala das aulas não gravadas. Mas aí só lembrando que minhas aulas todas são gravadas, viu? Não tem nem desculpa para não assistir. Mas voltando. Internet é um ponto. A família, ela entraria como um ponto, uma distração ou distração dentro de casa. Pode ser motivo pessoal, não, professora? Mas a gente está perguntando um motivo pessoal. Isso aqui é uma resposta pessoal. Sim, né? professora, entra. Oi? Entra. Entra o quê, menina? Entra aí, professora. Tanto a internet dificulta ela, como a questão da família dela. Porque, digamos, se a internet estiver boa, mesmo assim ela tem dificuldade por questão de família, que fica chamando ela. Isso, exatamente. Aí ela tem que fazer o isolamento, né? Isolado. E aí ele fala aqui também, não fica gravada e eu perco o conteúdo. Aí a gente pode colocar aqui também outro motivo, né? Isso. Essa metodologia. Pode entrar como metodologia. Certo? Então ele apontou 3 motivos, tá? Não tá errado, não. São os motivos que ele apontou. Esse aqui botou um traço. E ele respondeu que não faltou nenhuma vez. Então, a gente coloca como não falta. Tá? Perguntas aí. Aqui foi fácil, mas dependendo do que vocês estejam analisando, provavelmente você vai colocar, em vez de não falta, não resposta. E aí você vai utilizar essas não respostas e ver qual foi a frequência de pessoas que não responderam, tá? Aquelas perguntas. Aqui, não achar legal a forma que é passado o assunto. Metodologia. Distração, a mesma coisa. Não falta. Internet. Cansaço, crise de ansiedade e tédio. Aqui a gente pode colocar o cansaço, crise de ansiedade e tédio como uma dessas palavras que a gente já usou, a gente coloca de forma isolada. Acho que aí já é diferente, né, professora? Aí que ele tá dando opções, né, diferente do que a gente tá falando. O cansaço, a gente pode colocar o cansaço. Esse cansaço, que aí também entraria de interpretar demais, de dizer que esse cansaço, ele é cansaço físico ou cansaço relacionado à desmotivação, né? Eu acho que tá vinculado ao crise de ansiedade, né? Então, acho que bota cansaço mesmo, ansiedade e tédio, eu vou colocar metodologia. Beleza? Porque ele tá com tédio da metodologia, ele tá com tédio das questões sociais. O que vocês acham? Tá certo, metodologia.
Vou deixar a metodologia, tá? Só para facilitar. Não falto. Fiquei doente, então faltou uma vez. Aí eu vou botar doença. Gastasse. Às vezes não estou em casa ou estou fazendo algo. Então aqui já são coisas diferentes, né? Tem a distração, que aí ela está fazendo outra coisa. E não está em casa, pode ser trabalho ou pode ser outra ausência mesmo do horário. O que eu posso fazer? Como a gente pode falar? Não sei se é trabalho, não sei se é uma coisa. Vou botar ausente. Ausência de casa. Ausência de casa não, parece que a pessoa não tem casa, né? Melhor ausente só, né? Em casa. Meu celular não é muito bom, então aparelho. Trabalho. Esqueço ou não entendo bem. Esquecer, Metodologia. não entendo bem a metodologia, sim. Mas esquecer é o quê? Distração, Né, né? professor? Distração. Não costumo faltar, não Pode ser. falta. Só faltei essa semana, doente. Botar doença. Fico sem internet. Trabalho o dia todo em frente ao computador e se torna cansativo quando tenho que ficar mais 3 horas em frente ao computador e o professor não está conseguindo transmitir uma aula boa. Então, aqui ele está falando do cansaço, do trabalho e está falando da metodologia. Beleza? Aqui, internet também. Internet. Gosto de assistir a aula, sou muito motivado. Então, esse é não falta. Aparelho, internet. Vou botar aqui o aparelho e internet. Mesma coisa. Parece que a pessoa respondeu por 2. Estou sempre nas aulas, não falta. Desinteresse, problemas pessoais, conexão via internet, às vezes falha. Então, desinteresse a gente colocou como distração, não foi? Ou a gente coloca como desinteresse mesmo? Aqui, conexão internet. Vou colocar como desinteresse. Continuar como desinteresse. Problemas pessoais também são outros, né? Não acho que o professor desses dias estão preparados para a aula EAD. Então, aqui é metodologia. Não está adaptada a outro ambiente que não seja a sala de aula. Metodologia. Desmotivação. A gente botou desmotivação aqui como palavra? Não, a gente botou... Eu vou colocar desinteresse, que é a mesma... Motivação, botei falta, metodologia, isolamento, desmotivação, não, já estava aqui. Desmotivação, baixo aproveitamento na aula, metodologia, dificuldade de acompanhar. Aqui essa dificuldade de acompanhar a gente não sabe se está só relacionado à metodologia ou se também está relacionado à questão do aparelho da internet, né? Ele não deixa claro essa dificuldade de acompanhar aí. Distração, trabalho, problema com meio de visualização da aula, então metodologia, trabalho, internet, outros afazeres, esquecimento, internet ruim. Aqui a gente botou, esquecimento a gente botou o quê? Não gosto de assistir aula. Cansaço. Botou desinteresse? Distração. Colocar trabalho, que é outros afazeres. Colocar esquecimento, que vai ficar só um. Alguém disse que esquece. O que foi que a gente colocou quando disse que esquece? Gosto de aula, sem internet.
Cinética. A senhora colocou distração. Oi? Então, distração. Tá? Não posso colocar para a mesma palavra. Ui, Ctrl C. Distração. Internet. Falta de interesse por ser live. Metodologia. Dificuldade de acesso. Cansada. Internet. Cansaço. Não tenho. Então, não falta. Internet. Não tenho computador, então aparelho. Internet lenta, internet. Falta de atenção, distração, esquecimento. Aí fica na mesma, né? Falta de atenção e esquecimento. Acesso à internet. Estava doente, doença. Não tenho celular ou computador para acessar as aulas. Então, aparelho. Certo? Então, depois a gente faz essas palavras-chave, a gente pode fazer alguma estatística envolvendo elas, tá? Como teve gente que optou por mais, ou colocou mais causas, essas causas não estão erradas, tá? O que a gente pode fazer é selecionar, vou selecionar todas elas, tá? Vou abrir aqui outra aba, jogar essas palavras-chave aqui, pegar essas que estão aqui, jogar para cá, para ficar tudo na mesma coluna. Aí apagando essas linhas. Excluir linha. Excluir linhas. Excluir linhas. Linhas. Pronto, aqui eu tenho todas. Tem metodologia aqui ainda uma vez. Todas as causas, certo? Todas as palavras-chave. E aí o que a gente pode fazer aqui é filtrar. Excluir, tá? Fazer uma filtragem. E daqui eu vou vendo as principais palavras. Tá? Eu posso limpar aqui e ver ansiedade. Quantas vezes a ansiedade foi apontada? Uma vez. Isso aí é você fazer de forma manual, certo? Mas você pode fazer isso através de fórmula. Aparelho. O aparelho foram apontados 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E por aí vai. Veja como é quando a gente tem uma... Eita. Deixa eu botar em outra conta. Aparelho. Foram 5. Tá? Qual foi o outro que a gente botou ansiedade uma vez? Qual é a outra? Deixa eu ver uma principal que a gente viu. Foi a internet, né? Internet. A internet foi apontada 18 vezes. Veio. Eu selecionei aqui nesse canto e aqui embaixo tem a contagem de 18 vezes que a internet ela apareceu. Tá? 18. Vamos ver a distração. E qual é o outro que tá mais? O aparelho. Então, vamos ver aqui. Distração, quantas vezes apareceu? 7 vezes. Aparelho. Apareceu 5 vezes. Então, vê, mesmo eu não tendo analisado todos os outros, tá? Eu aqui analisei os principais devido ao filtro, mas você pode utilizar fórmulas de conta-si. Aqui a gente já observa que a internet é o principal ponto, né, de falta realmente de acesso às aulas, tá? E isso gera desmotivação, isso gera realmente todas as consequências futuras quando a gente não tem acesso a uma boa internet, tá? Vamos ver metodologia. Metodologia.
metodologia. 12 vezes. Então, a gente vê aí, são dois carros-chefes em relação à desmotivação, que seria a internet, e a metodologia da forma como é feita, tá? Então, quando eu estou olhando essas duas aqui, apontando com internet e metodologia, eu volto para minhas hipóteses e vejo se elas estão sendo confirmadas ou não. Então, de fato, a dificuldade do acesso à internet, ela é uma realidade. Eu não posso dizer que não é, tá? E a dificuldade da adaptação à metodologia, que essa dificuldade de adaptação pode vir da gente como professor, como também de vocês como alunos, né? Então, pode vir das duas formas, certo? Aqui, a gente não consegue fazer média, mediana e moda quando tem essas palavras. A gente pode fazer o que é? Transformar esses números ou essas palavras em números. Então, não falta, eu coloco como número 1, metodologia como número 2, distração como número 3, aí não falta o número 1 de novo, tá? E aí, de forma numérica, eu posso até fazer moda, eu posso até fazer mediana de acordo com isso, tá? Devido a essas palavras-chave. Mas o ideal aqui das palavras-chave, depois que você faz isso, é daqui você já cria uma tabela. E aí você vem aqui inserir, vou selecionei, né? Vem para um gráfico. Escolhi ali para inserir um gráfico, se a internet vai. E aqui eu tenho já um gráfico de pizza levantado, onde 25% das pessoas apontam metodologia como a principal causa e 37% como a internet, tá? Isso aqui dessas que eu avaliei. A gente não avaliou tudo, né? Tem que terminar aqui as avaliações de todas as causas. Mas a gente já vê de forma maciça que a internet e a metodologia são os disparados aí em relação às causas de desmotivação, tá? Então, isso eu estou justificando. E aí, essa minha hipótese está sendo embasada também em relação à adaptação, quando eu li a pesquisa informando que os brasileiros não utilizam a internet como uma metodologia de ensino, tá? Não utilizam a internet, o acesso à internet para estudar. Eles simplesmente utilizam só como rede social. Então, está contribuindo por uma questão dessa falha aí também de metodologia. Obviamente, tem os recursos que a gente tem, tá? Ou a falta de recursos que a gente tem. Tudo isso está associado, ok? Outra questão que eu posso fazer, será que existe diferença entre o gênero feminino e o gênero masculino na quantidade de faltas? Então, aqui eu vou utilizar uma formulazinha que é chamada de conta-si, tá? Aí eu vou colocar, por exemplo, eu quero relacionar, né, feminino com masculino. E eu quero ver quem falta nenhuma vez, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aqui eu vou criar uma